Existe perdão para um assassino? Neste vídeo iremos relembrar o caso de Daniela Pérez. O caso já faz 30 anos que aconteceu e tomou novamente os holofotes desde o lançamento da série Pacto Brutal na HBO Max. Nesse vídeo iremos abordar o tema, relembrar o caso e entender se existe perdão para um caso como esse. Acompanhe a partir de agora. O assassinato da atriz Daniela Pérez, morta há quase 30 anos no Rio de Janeiro, voltou a ganhar repercussão depois do lançamento da série documental Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. As investigações apontaram que a jovem atriz foi morta com 18 punhaladas e sem direito e tempo para se defender. Daniela Pérez tinha 22 anos quando foi morta em 1992. Na época, ela interpretava a personagem Yasmin na novela De Corpo e Alma e era casada com o ator Raul Gazola. Guilherme de Pádua interpretava o par romântico de Daniela na novela. Ele e a mulher Paula Tomás foram condenados pelo assassinato. O corpo da atriz foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com golpes de tesoura. A perícia comprovou que Daniela morreu com 18 perfurações, 8 delas atingiram o coração. Daniela, que também era bailarina, foi executada a golpes de tesoura. Ela havia acabado de sair dos estúdios onde gravou cenas para a novela De Corpo e Alma, que foi exibida entre agosto de 1992 e março do ano seguinte. Guilherme de Pádua chegou a consolar a mãe e o marido de Daniela horas depois do assassinato. Em seguida, ele foi preso e confessou o crime. Paula Tomás e Guilherme de Pádua foram presos e julgados por homicídio duplamente qualificado, ou seja, por motivo torpe e sem reação da vítima. Paula foi condenada a 18 anos e meio de prisão e Guilherme a 19 anos. Na sentença, o juiz descreveu o ex-ator como uma pessoa de personalidade violenta, perversa e covarde, que colocou acima de qualquer valor a sua ambição pessoal. Logo depois da prisão, o casal se separou. Ambos saíram da prisão antes de cumprirem 7 anos de pena em 1999. Guilherme de Pádua atualmente é pastor de uma igreja evangélica em Minas Gerais. Já Paula Tomás, que era esposa dele da época, mudou o sobrenome. Quase 30 anos após a morte da atriz Daniela Pérez, o ex-ator Guilherme de Pádua publicou um vídeo em sua conta do YouTube em que pede perdão à mãe de Daniela, a autora de novelas Glória Pérez. Condenado pelo crime ocorrido em dezembro de 92, Pádua diz que não foi isso que imaginava, ao contar que não desejava que o pedido de perdão fosse feito em vídeo e que em diversos momentos ensaiou contatar advogados das partes envolvidas ou pedir que alguém intermediasse o encontro entre ele e a mãe da vítima, mas talvez eu nunca vá ter a possibilidade real de pedir perdão por todo o sofrimento que te causei, afirma, dirigindo-se a Glória Pérez. Solto em 14 de outubro de 99, após ficar preso 6 anos e 9 meses pelo assassinato, Pádua se tornou pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, e criou um canal no YouTube onde prega a palavra de Deus. No vídeo, ele estende o pedido de desculpas ao viúvo de Daniela Pérez, o ator Raul Gazola, que teria recebido o ex-ator com um abraço quando ele chegou à delegacia sem que soubesse de seu envolvimento no crime. Ali vi que era a pior pessoa do mundo. Nunca na minha vida eu senti algo como naquele momento, acrescentou o ex-ator. No vídeo ele afirma diversas vezes que é alguém que cometeu um crime.
Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. Alguém que cometeu um crime tem 1000 pensamentos que não são comuns, diz ele. Pádua iniciou o vídeo afirmando que desde o lançamento de Pacto Brutal, minissérie documental da HBO Max que rememora o assassinato e se tornou um fenômeno de audiência, ele tem sido confrontado quanto à veracidade de seu sentimento cristão e fez uma montagem de imagens de outros momentos em que teria demonstrado seu desejo de pedir desculpas a Glória Pérez, retirados de entrevistas a veículos de imprensa em anos anteriores. Ele não foi entrevistado pela produção da HBO Max. Antes mesmo que alguém questionasse a opção, Glória Pérez e os diretores afirmaram que a versão dele do caso está nos autos do processo e que falar com eles hoje seria dar palco para a psicopata e revitimizar a vítima. Os dois têm versões diferentes. Paula Tomás nega que tenha participado. Guilherme de Pádua, que em depoimento à polícia assumira a culpa, depois passou a sustentar a tese de que Paula, tomada de ciúmes pela relação dos dois parceiros de cena, é quem teria se atracado com Daniela no matagal. A polícia chegou até Pádua por causa de uma testemunha que teria visto seu carro com a placa adulterada na cena do crime pouco antes de o corpo da atriz ter sido deixado ali. A justiça concluiu que o ator e sua mulher armaram uma emboscada contra a vítima. Ambos foram condenados por homicídio qualificado a uma pena de 19 anos de prisão e hoje estão em liberdade. Existe perdão para Guilherme de Pádua e Paula Tomás? O que a Bíblia diz sobre assassinato? Deus perdoa um crime como esse? Já deixa o seu like no vídeo e vamos entender agora um pouco mais sobre o que diz as Escrituras em relação a esse tema. A Bíblia diz que o homicídio é um pecado muito grave. O homicídio é a quebra do 6º mandamento, no qual Deus ordena: não matarás, Êxodo 20, versículo 13. O termo hebraico traduzido como matarás significa literalmente assassinarás. O assassinato é fruto da pecaminosidade e depravação humana. A morte foi determinada por Deus por causa do pecado do homem. Adão e Eva cederam ao tentador e transgrediram a lei de Deus. Por isso também Satanás é identificado por Jesus como aquele que é assassino desde o princípio, conforme o Evangelho de João 8, versículo 44. O primeiro homem a ser um assassino foi Caim. Movido por um tipo de ódio invejoso, ele assassinou seu próprio irmão Abel. O apóstolo João enfatiza a associação de Caim com Satanás, dizendo que ele era do maligno. O mesmo apóstolo usa esse episódio para explicar que qualquer pessoa que possui um espírito de ódio como o de Caim é de fato um assassino. A punição bíblica para o homicídio. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa designação revela a dignidade da vida humana, pois neste aspecto todos os homens são representantes da imagem de Deus. Quando alguém comete um homicídio, ele não apenas coloca um fim na vida humana, mas também comete um atentado contra a imagem do próprio Deus representada na vítima. Além disso, o homicídio é uma afronta à autoridade divina. A Bíblia diz que somente Deus é quem pode dar a vida e tomá-la. Depois de Caim, rapidamente a prática do homicídio passou a ser muito frequente na humanidade. Como uma forma de refrear essa prática abominável, Deus instituiu a pena de morte para os homicidas. Com isso, Deus autorizou o governo humano a pena de morte como justa punição aos assassinos, conforme Números 35, 33, João 19 e 10, Romanos 13, do 1 ao 4. Portanto, do aspecto bíblico, esse severo castigo serve como instrumento da justiça e proteção à dignidade da vida. Mas a Bíblia não vê todos os tipos de homicídios da mesma forma. Biblicamente também existe a distinção entre homicídio com dolo e sem dolo. Veja melhor a seguir. Tipos de homicídio na Bíblia. As informações mais detalhadas sobre os diferentes tipos de assassinatos podem ser vistas principalmente na lei mosaica.
Em seu aspecto civil, essa lei servia para regulamentar a vida de Israel como nação, esclarecendo regras sociais e criminais. Então, nos tempos bíblicos, diante de um caso de homicídio, era necessário que se distinguisse se o assassinato havia sido intencional ou não intencional. Para tanto, os magistrados levavam em consideração algumas coisas, como, por exemplo, o relacionamento pré-existente entre os envolvidos e o instrumento do crime, conforme Números 35, do 16 ao 20, e Deuteronômio 19, do 11 ao 13. Comprovada a culpa no homicídio doloso, o criminoso era sentenciado à pena capital sem direito a qualquer recurso. Já quando provado que o homicídio havia sido não intencional, a pessoa não era condenada à morte, mas devia fugir para uma das cidades de refúgio, onde ficava protegido de qualquer eventual vingança, conforme Êxodo 21, do 12 ao 14, Levítico 24, 17, Números 35, do 9 ao 15 e Deuteronômio 9, do 1 ao 13. Já durante uma guerra, matar um inimigo não era considerado um assassinato doloso. Todo o contexto bíblico do Antigo Testamento confirma o direito de uma nação se defender diante de uma ofensa inimiga. Isso valia inclusive para grupos étnicos dentro de um território estrangeiro, assim como ocorreu com os judeus no tempo de Ester. O mesmo também pode ser dito de uma morte em legítima defesa, que não constituía um assassinato. A lei mosaica também tratava de um caso de morte bastante específico, quando um animal feroz, por negligência de seu dono, acabava matando uma pessoa. Nesse caso, o animal deveria ser sacrificado e o dono seria culpado de assassinato, ficando inclusive sujeito à pena de morte. Êxodo 21, do 29 ao 32. A culpa de um homicida não recaía sobre seus filhos, a menos que eles também participassem deliberadamente do crime, conforme Deuteronômio 24, 16. Por fim, toda uma nação poderia se tornar culpada de assassinato, assim como ocorreu no caso da crucificação de Jesus. Atos 7,52, conforme Mateus 27, 25. Deus perdoa o homicídio? As Escrituras falam sobre o tamanho da gravidade do pecado de homicídio de uma forma muito clara. Os homicidas não têm lugar no reino de Deus, assim como os demais culpados de outros tipos de pecado. Apocalipse 21, 8. Mas com relação à salvação eterna, qualquer pecado, mesmo que parecer o menor de todos eles, já é suficientemente capaz de privar o homem da comunhão com Deus e fazê-lo merecedor de sua ira. É por isso que a salvação é pela graça de Deus. O pecador encontra o perdão de seus pecados na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pelos méritos de Cristo, o homem injusto é justificado por Deus. Mas algumas pessoas perguntam: Deus perdoa o homicídio? Seria o assassinato um pecado grande demais para receber o perdão de Deus? Será que entre os pecados expiados por Cristo estavam, inclusive, casos de assassinato? A Bíblia definitivamente diz que o único pecado que é imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não porque esse tipo de pecado supera o perdão de Deus, mas porque se trata da apostasia, e o apóstata rejeita deliberadamente, justamente, aquele que é o único capaz de perdoar os pecados. Portanto, Deus, através da obra de seu Filho, perdoa o terrível pecado de homicídio. Sim, entre aqueles a quem Cristo redimiu na cruz, certamente estão muitos assassinos. Na Bíblia, Paulo de Tarso é um exemplo claro disso. Antes de ser regenerado pelo Espírito Santo, Paulo respirava ameaça de morte contra os seguidores de Cristo, Atos 9:1. Ele assolava e perseguia a igreja de Deus, Gálatas 1:13. No entanto, pela graça soberana do Senhor, de perseguidor, ele foi transformado em perseguido pela causa do Evangelho. Porém, apesar de Deus perdoar o pecado de homicídio, isso não significa que a pessoa deva ficar livre das consequências e implicações de seu ato. Sob este aspecto, no que diz respeito à consequência e punição, existem diferentes graus de pecado. A história de Davi revela essa verdade.
Ele foi culpado pela morte de Urias. Após ter sido repreendido por Deus, o rei se arrependeu e foi perdoado. Porém, as consequências de seu pecado não foram retiradas. 2 Samuel, capítulo 12. Diante disso tudo, a qual conclusão você chega? Deixe o seu comentário abaixo desse vídeo. Se você ouviu e escutou até aqui essa mensagem, que Deus abençoe o seu coração e ilumine todos os seus caminhos. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que tem comentado a respeito desse caso e que tem dúvidas a respeito do perdão de um assassinato. Que Deus te abençoe e até um próximo.